A Bíblia de Genebra que temos no Brasil, essa aqui, não é fiel ao conteúdo da Bíblia de Genebra original. E isso em todos os sentidos. Existem 4 tipos de pessoas quando se trata desse assunto. Primeiro, a maioria que não sabe dessas mudanças. O segundo tipo de pessoas são aquelas que sabem, mas não tem nenhum problema com aquilo, e isso é um problema, porque se a Bíblia está escrito claramente que é a versão de estudo de Genebra compatível com a original e não é, logo temos um problema. O terceiro tipo de pessoa é aquela que sabe, mas não quer contar para ninguém. Também temos um problema aqui, uma questão de desonestidade. E o quarto tipo de pessoa, que são as pessoas que sabem sobre esse problema e querem contar para todo mundo. Eu faço parte desse grupo, assim também como a minoria faz parte desse grupo e, infelizmente, somos atacados por isso. Okay? Então, neste vídeo, eu vou revelar para vocês a verdade de que a Bíblia de Genebra que temos no Brasil não é fiel ao conteúdo original da verdadeira Bíblia de Genebra. Em primeiro lugar, eu vou falar rapidamente sobre a versão original da Bíblia de Genebra, para vocês entenderem o contexto histórico, quem escreveu de fato os comentários, quem fez a tradução, enfim, vocês vão ter brevemente aí um pano de fundo. Em segundo lugar, eu vou provar para vocês usando a versão brasileira, e ela mesma diz que não é fiel à versão original. Vou provar isso para vocês. Em terceiro lugar, eu vou falar que o texto bíblico que usam, no caso a ARA, também é diferente do texto original que usam, o texto, no caso, que os reformadores usavam. Em quarto lugar, eu vou falar sobre os comentários bíblicos, que são completamente diferentes dos originais, inclusive os seus autores também são completamente diferentes. E também, junto com o quarto ponto, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem achar todas essas informações. Eu vou citar para vocês aqui as fontes enquanto eu estiver explicando o quarto argumento. Tenha paciência, assista todo esse vídeo para que você possa entender o porquê desse material, por que ele foi alterado dessa forma. E esse vídeo aqui não é para ofender ninguém. Eu apenas estou expondo as fontes, os fatos, as verdades. E por que eu estou dizendo aqui que eu estou expondo as fontes? Porque no Brasil, infelizmente, temos um grande problema, que os materiais dos antepassados da reforma, os puritanos, os reformadores, os antigos reformados, são passados para o povo brasileiro a partir de uma lente americanizada e teologicamente liberal. Ou seja, a gente não tem o conteúdo fiel ao original muitas vezes. Ou então a gente tem um material que não seja completo também deles. Acontece com muitas editoras. Traduzem apenas uma parte do material e a outra simplesmente não traduzem. Ou então simplesmente traduzem, mas de forma adulterada. E é justamente por isso que também fundamos a editora Caridade Puritana. A gente publica esses materiais que essas editoras modernas e populares não querem publicar. A gente publica materiais de puritanos, reformadores, covenanters, todas essas pessoas que entregaram as suas vidas pela reforma protestante, certo? E eu vou deixar para vocês, como sempre, o link da nossa editora na descrição desse vídeo. Mas o problema é que quando você vai provar que essa Bíblia, na verdade, que temos, não tem nada a ver com a original, Quando a gente vai falar sobre essas coisas, você precisa desconstruir completamente o pensamento brasileiro de que essas coisas são verdadeiras, Você precisa também desconstruir completamente a confiança que essas pessoas têm no material disponível no Brasil, que já foi promovido e teve propaganda feita por grandes nomes da teologia brasileira, da academia brasileira. Então, muitas vezes você, por causa disso, infelizmente, é atacado, é difamado, mentem sobre você e várias coisas desse tipo. Por isso
eu tô aqui para demonstrar provas, né? Contra fatos não há argumentos. Eu já mostrei aqui para vocês o fato da Confissão de Fé de Westminster também ser alterada. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Eu fiz 3 vídeos sobre isso. E hoje eu vou fazer com este tópico aqui da Bíblia de Estudo de Genebra. Ok? Vamos então ao primeiro ponto. Eu vou falar aqui sobre a versão original da Bíblia de Genebra. Eu vou entregar para vocês aqui o contexto histórico dessa Bíblia. A Bíblia de Genebra original foi publicada pela primeira vez em 1560, na cidade de Genebra, obviamente, na Suíça, e ela foi uma das primeiras Bíblias de estudo, né, dos protestantes, dos reformadores, dos puritanos, que trazia ali comentários, né, notas de rodapé, com comentários exegéticos, pastorais, enfim, e aí tudo aquilo ali era muito influenciado pela teologia calvinista, pela teologia reformada daquele tempo, certo? A gente deve lembrar que, primeiro, os tradutores e os comentaristas da Bíblia de Genebra eram majoritariamente exilados ingleses, né? Protestantes que fugiam da perseguição do reinado de Maria, a Maria sanguinária lá dos ingleses. Então esses puritanos, esses reformados, estudiosos, eles buscavam abrigo em Genebra e eles foram muito bem recebidos por João Calvino e também Teodoro Beza. E é claro que, embora Calvino e Beza não tenham feito comentários diretamente na Bíblia de Genebra, eles tiveram uma grande influência sobre os comentaristas. E quem foram esses comentaristas, então? Quem participou desse projeto da Bíblia de Genebra original? A gente está falando aqui do século XVI, só deixando bem claro que depois vai fazer mais sentido nos nossos próximos pontos que eu vou abordar. A gente só está abordando aqui a original, depois a gente vai abordar a brasileira, né? O seu texto, os seus comentários, quem escreveu esses comentários, etc. Ok? Então vamos lá. Os nomes associados à Bíblia de Genebra original. Em primeiro lugar, a gente tem William Whittingham, que era um teólogo inglês, inclusive ele era cunhado de João Calvino e ele foi o principal tradutor do Novo Testamento. E essa tradução do Novo Testamento foi publicada antes da Bíblia de Genebra ser completamente publicada, e essa tradução foi publicada em 1557. A gente também tem Miles Coverdale, ele também foi envolvido nas traduções bíblicas anteriores e provavelmente foi muito influente neste projeto também. E a gente teve puritanos que ajudaram nessa tradução e também nas notas, né, de rodapé, nos comentários, que foram Christopher Goodman, Anthony Gilby, Thomas Sampson e Thomas Cole. E a gente também tem o notório John Knox, que influenciou bastante esse trabalho. É dito que ele foi essencial na sua influência quando se trata, por exemplo, da questão da ética e da questão da política. Agora vamos falar aqui de algumas curiosidades dessa Bíblia. Tá? Ela foi escrita então em inglês, foi antes da King James Bible, que eu já vou explicar aqui para vocês por que a King James Bible existiu. Tá? E foi uma Bíblia que foi usada, por exemplo, pelos puritanos, como pessoas como John Bunyan, né, que foi bem famoso. Foi usada também pelos peregrinos. Foi também levada aos Estados Unidos para as primeiras colônias lá de puritanos dos Estados Unidos. Foi também a primeira Bíblia a usar versículos numerados em inglês. E essa Bíblia, nesses comentários, ela era muito enfática a uma crítica ao papado, por exemplo, a uma crítica às monarquias absolutistas, às tiranias, e ela também dava muita ênfase no governo civil, quando falava que, por exemplo, a lei de Deus deveria reinar. Ali teve muita influência de John Knox, como eu falei anteriormente. E é justamente por isso que os anglicanos não gostavam da Bíblia de Genebra. Quando os puritanos e os anglicanos estavam
tendo seus debates ali na Inglaterra, eles estavam sobre o reinado de James I. Eles tiveram um grande debate e eles finalmente puderam concordar que eles precisavam de uma nova versão da Bíblia que unisse aquela nação, porque os anglicanos não queriam a Bíblia de Genebra. Por que eles não queriam? Porque ele estava cheio de comentários, né, de notas de rodapé dos puritanos. E os puritanos tinham uma visão diferente sobre a política, sobre o governo, sobre o culto, várias coisas assim desse tipo, os anglicanos rejeitavam. E eles queriam uma Bíblia sem nota de rodapé. Foi por isso que existiu ali a Bíblia King James, logo depois dessa Bíblia de Genebra. Os puritanos ainda utilizavam a Bíblia de Genebra, porém também aceitavam a Bíblia King James. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, vamos falar de algumas datas importantes para essa Bíblia. Em primeiro lugar, a gente vê que o Novo Testamento da Bíblia de Genebra foi publicado em 1557. Depois, a Bíblia completa é publicada em 1560. E aí temos duas versões posteriores que adicionaram alguns comentários, tá, que não contradiziam o texto original, que não contradiziam os comentários originais. Muitas pessoas vão falar assim, porque teve muitas edições, então a gente também pode ter a nossa no Brasil, mas é muito diferente o que eles fizeram. E depois a gente vai estar falando sobre a versão brasileira e como é que completamente contradiz a versão original. Então tiveram duas versões, uma delas foi em 1599, e a edição final foi em 1644. E, novamente, essas duas outras versões seguiam a mesma linha puritana, a mesma linha Covenanter sobre o culto, sobre o governo civil, sobre várias outras coisas que, infelizmente, a gente não vê de volta aqui. Agora, vamos lá. Vamos para o nosso segundo ponto, que é onde eu vou provar para vocês que pela edição brasileira a gente já sabe que essa edição não tem nada a ver com a edição original. Eu fiz algumas imagens para vocês, eu vou colocar aí, enquanto eu vou abrindo aqui e lendo para vocês exatamente o que eu coloquei nessas imagens. Vocês podem conferir nas suas Bíblias de Genebra também, tá? Em primeiro lugar, uma curiosidade, logo nas primeiras páginas você vê ali as notas pequenininhas dizendo que as notas de estudo e os artigos doutrinários da Bíblia de estudo de Genebra são de responsabilidade de seus autores. E aí pede para a gente conferir a lista de colaboradores na página 13, em número romano, ok? Então, isso daí já é bem interessante. Quem que vai ler isso aqui? Sinceramente, quem que vai ler isso aqui? Porque se você abrir logo depois, se você passar mais algumas páginas, logo depois da introdução, você vê ali uma fotocópia, né, que eles fizeram da capa original da Bíblia de Genebra. Você vê ali que está escrito também em inglês, tá? Eu apontei aí rapidamente, que fala sobre as anotações, né, que são profitable, né, que são algo de valia. Ou seja, essas anotações eram esses comentários dos puritanos, né, que foram influenciados por João Calvino, por John Knox. Essa Bíblia aqui quer passar a ideia de que ela é fiel a esse documento, a essa Bíblia original. Mas se você for ler essa parte, pequena parte aqui que diz, né, e quem que vai ler isso, né, que essas notas de estudo e tudo mais são os autores, né, quem são esses autores? Não fala aqui também, né? Só depois, quando você vai para a página 13, quando você tem essa paciência, né? Quem vai olhar essa parte técnica? Sinceramente, a pessoa está muito mais preocupada com o prefácio, com a introdução e tal, mas essa parte técnica dos colaboradores, o que você vai pensar, né? E nessa lista de colaboradores aqui você vê nomes que são, tudo bem, eles são doutores em teologia, né, e tudo mais, mas eles não são ninguém que eu citei aí, entendeu? Eles são teólogos modernos, do século XX, do século XXI. São essas pessoas que fizeram os seus comentários. A gente não vê ninguém aqui do século XVI, do século XVII, quando essa Bíblia foi publicada, quando ela foi ampliada. Ou seja, essa própria versão aqui em português
já diz para você, né? Não é a versão original. Mas por que que então eles pintam toda essa ideia de que é? Por que que então você vê essa foto aqui da capa original? Por que que o nome dela é Bíblia de Genebra então? As pessoas que sabem sobre isso e não vê nenhum problema, que dizem assim, não, olha, mas pelo menos está dizendo ali das pessoas que foram os colaboradores, que fizeram esses comentários e tal, né? Então eles estão sendo sinceros com o trabalho deles, eles estão dizendo de onde vem esses comentários. Mas o problema é, se você põe um nome da Bíblia de Genebra, né? E se você põe ali que parece que dá tudo a parecer assim que realmente é o original que você, os comentários originais que você vai ler, e não é, aí temos um problema. Você deveria ter um problema com isso, né, se você sabe disso. Deveriam colocar o título, então, de Bíblia Americana, entendeu? Porque esses comentaristas aqui são americanos. Ou então, sei lá, Bíblia brasileira, não sei. Põe alguma coisa assim, mas Bíblia de Genebra não é. E assim, vocês devem saber que também existe uma confusão enorme por causa da Bíblia da herança reformada, né? Com os comentários de Joe Bick, que também foram mudados, aí depois eles pediram desculpas, aí botaram os comentários lá dele direitinho depois, na nova edição e tal. Mas esse tipo de coisa não deveria acontecer. A gente deveria ser fiel ao original. E só uma nota assim interessante assim, nos colaboradores do Novo Testamento, né? Você vê a primeira pessoa, né? J. Knox Chamberlain, né? Talvez alguns confundam com John Knox, mas não é a mesma pessoa, ok? Só deixando isso claro aqui. E até porque quando a pessoa era falecida, né? Você vê aqui no terceiro nome, aliás, no segundo nome dos colaboradores do Antigo Testamento, você vê Raymond Dillard, que é PhD também, ele é falecido aí. Ele é a única pessoa que é falecida aqui, que é descrito como falecida. Deixando isso claro para vocês também. Agora, em terceiro lugar, vou falar aqui brevemente também do texto que eles usam aqui, que é a Ara, né? Que no tempo que essa Bíblia surgiu, foi muito popular na época. Eu mesmo comprei essa Bíblia, né, com expectativas grandes, né? Eu usei bastante essa Bíblia, como você pode ver aqui, ela está bem usada, tá? O problema é que muitas vezes o que eu fazia? Eu tenho acesso ao material original, tá? Dos puritanos e tal. Eu recomendo que vocês aprendam o inglês. O inglês já te ajuda muito a entender os puritanos. Claro que o inglês dos puritanos é um inglês arcaico, né? Quando você vai pegar o material mais próximo do original, ou então até mesmo o original. Quando você tem acesso a essas coisas, se você sabe inglês, isso já te ajuda muito. Então eu recomendo. Se você não sabe falar inglês, não sabe ler inglês, faça isso. O que aconteceu comigo? Eu li os puritanos, eu entendia a posição deles, a posição teológica, as opiniões que eles tinham e tudo mais. Aí o que acontecia? Eu pegava essa Bíblia aqui, abria no texto que eu estava pesquisando, que eu estava fazendo meu estudo a respeito, e eu às vezes me encontrava com comentários que contradiziam o que eu estava estudando sobre os puritanos, né, sobre os presbiterianos antigos, os escoceses e tal. E aquilo me fazia pensar, mas como assim? Né? Para você ver quanto tempo que eu passei só porque eu não dei uma olhada na ficha técnica dessa Bíblia. Até porque, quem que vai dar? Né? Você vai confiar, porque está escrito ali, Bíblia de Genebra, foi publicado por crentes, pessoas que se dizem crentes, traduzida, revisada por pessoas que se dizem crentes. Você tem a melhor esperança ali, você tem a sua expectativa. Mas aí eu ia pegar, ler o comentário e pensava assim, isso contradiz o que Matthew Henry está falando, o que John Knox está falando, o que João Calvino está falando. Mas como assim? O que aconteceu aqui? Então, às vezes, eu ficava inventando desculpa na minha cabeça, pensando assim, mas talvez quem escreveu isso aqui, os comentários, né? Talvez eram pessoas daquele tempo que discordavam por algum motivo do John Knox, por exemplo, ou do Matthew Poole, do Matthew Henry. Enfim, eu relativizava essa questão, entendeu? E colocava aquilo na minha cabeça e tá tudo bem, houve discordância no passado, então não tem problema e tal. Sendo que não, tipo, isso aqui são comentários
de teólogos modernos, do século XX, do século XXI. Tá? Então, quando a versão do texto ARA foi publicado, se tornou muito popular. A ARA usa o texto crítico como base. E eu já fiz vários vídeos a respeito desse tema, do texto crítico versus o texto receptus, o texto recebido. Tá? E por que é importante falar sobre isso aqui? Porque os puritanos usavam o texto recebido. Eles traduziam a partir desse texto. O texto crítico é uma invenção moderna, tá? Do final do século XVIII e o início do século XIX. É algo moderno. É depois dos puritanos que isso foi acontecer. Então, a Bíblia de Genebra original usava o texto receptus, o texto recebido. E por que é importante falar sobre isso? O texto crítico, ele questiona a validade do texto bíblico original. Sim, pasmem, isso acontece. Tem pessoas na academia que questionam o texto original da Bíblia por causa de alguns manuscritos, tá? E quando eu falo alguns manuscritos, é a minoria. Muitas vezes, quando você lê na sua Bíblia alguns comentários sobre alguns versículos, se você tem um texto crítico, vai falar assim: alguns manuscritos não demonstram esse versículo. Na maioria das vezes é 1%, 2% dos manuscritos. Às vezes até menos que 1%. Ok? A gente está falando aqui, por exemplo, o final de Marcos não é relatado em 2 manuscritos, mas é relatado em mais de 1.600 manuscritos. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Então, seria muito mais coerente se, nessa versão aqui, a gente tivesse o texto recebido. O que é o texto recebido no Brasil? É, por exemplo, a Bíblia ACF ou então a própria Bíblia King James. Essas duas versões apresentam o texto recebido, o mesmo texto que os reformadores, que os puritanos usavam. Então já começa errado por aí. Não é o mesmo texto utilizado aqui. Bem, agora eu vou falar aqui sobre o quarto e o quinto ponto ao mesmo tempo. Eu vou falar sobre os comentários bíblicos, né, que são completamente diferentes do original, e também eu vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar essa informação. Para eu tratar desse ponto, eu vou estar tratando de 3 versículos, tá? 3 temas, para deixar isso bem claro para vocês, que são comentários diferentes, mas na verdade você pode checar por você mesmo depois. Qualquer tipo de comentário são diferentes. Claro que nem sempre vão se contradizer, né? Quando você fala de uma Bíblia reformada e você diz que você crê na predestinação, você vai lá em Romanos 9, você pode dizer que os comentários não são iguais, mas que concordam na mesma doutrina, obviamente, né? Mas em 3 questões eu quero mostrar para vocês onde os comentários são não só diferentes, mas são diferentes em doutrina, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês a questão do magistrado civil, a questão também do culto e também a questão dos dons espirituais, que eu creio que sejam tópicos bem controversos, né? Isso demonstra que temos uma tendência moderna de como enxergamos as Escrituras, se a gente compara essa visão com a visão dos puritanos, com a versão dos comentaristas da Bíblia de Genebra original. Então, para falar sobre o magistrado civil, eu peguei um versículo interessante aqui, de Deuteronômio, capítulo 17, no versículo 15, especificamente. Quando Deus fala para o povo de Israel, ele fala assim, e aqui eu vou ler na ARA, tá? Primeiro, e depois eu vou ler na ACF, para você ver como até aí o texto fica um pouquinho diferente. Versículo 15 na ARA. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre deles. Na ACF eu acho que soa um pouco mais claro para a gente, para ser sincero. Novamente, estou comparando aqui o texto crítico com o texto recebido, tá? A tradução desses textos. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus.
dentre teus irmãos porás rei sobre ti. É mais direto isso, ó. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. É bem mais direto aqui o mandamento. Ou seja, tem que escolher aquele que escolher o Senhor teu Deus. Ou seja, que quer seguir a lei do Senhor. Vamos ver o comentário primeiro na versão brasileira da Bíblia de Genebra. Primeira coisa que você vê é que esse comentário aqui é feito dos versículos 14 até o 17. Então eu vou lê-lo aqui para vocês. Essa passagem pressupõe que Israel, como todas as outras nações antigas conhecidas, um dia teria um rei. Essa pressuposição nunca foi negada, apesar das declarações frequentes e enfáticas de que Deus era o rei de Israel. Com base na referência a cavalos, esposas e riquezas, alguns críticos argumentam que essa seção foi escrita muito tempo depois de Salomão, por um de seus detratores, mas não há provas convincentes de que seja esse o caso. Aí vem, advertências contra a escolha de um rei estrangeiro parecem refutar essa crítica, uma vez que Salomão era israelita. Você vê que é um comentário que, assim, traz um contexto histórico, mas não é, de fato, algo que dá uma base doutrinária. Então, vamos ver aqui o que a gente vê na Bíblia de Genebra original. E para isso eu tenho aqui esse excelente site que é em inglês, tá? Que eu vou traduzir para vocês, para que vocês tenham certeza que eu estou tirando o lugar certo e traduzindo a parte certa, que se chama Bible Hub. E nesse site, Bible Hub, você encontra muitos comentários na língua inglesa, comentários originais. Recomendo bastante, por isso que eu digo, aprenda inglês, que isso vai fazer muita diferença no seu estudo. Aqui você tem comentário de Calvino, de Matthew Henry, Matthew Poole e vários outros comentários bem interessantes, ok? O comentário da Bíblia de Genebra também está aqui, ó. A GSB, se você conseguir olhar aqui, tá? A GSB se chama Geneva Study Bible. Posso até voltar para vocês aqui, para vocês entenderem que é realmente a Bíblia de Genebra. Aqui, ó, tem vários comentários. Ó. Sinceramente, é sensacional esse site aqui. E aqui, ó, número 9, Geneva Study Bible, ok? Vamos lá. Clico aqui, estou em Gênesis, mas eu quero ir para Deuteronômio. Então, eu venho aqui, eu vou para Deuteronômio, aqui eu mudo para o capítulo 17, tá? E aqui vão me dar os versos e os comentários a respeito desses versos. E o verso que eu quero é o versículo 15. E aqui é o comentário que é feito a respeito desse versículo, que é bem pequenininho, como você pode ver, mas carrega uma bagagem enorme teológica. E aqui eu vou para o Google Translate, aqui você pode ver, ó, inglês para português do Brasil. Tá em holandês, gente, porque eu moro na Holanda, obviamente, né? Mas a tradução será do inglês para o português, ok? Então copiei daqui, ó, essa parte aqui, e vocês vão ver claramente do que está falando, ó. Quem não é da sua nação, para que não troque a verdadeira religião pela idolatria e vos escravize. Então, claramente aqui dizendo sobre essa questão da verdadeira religião. Por que ele tem que trazer um irmão, né, como rei? Por que o rei tem que ter uma religião? Porque ele está trazendo a verdadeira religião. Ele não quer ninguém estrangeiro que não seja parte dessa irmandade, né, que não faça parte do povo de Deus. Por quê? Porque essa pessoa trará uma outra religião, né, e não a verdadeira religião. Ela trará idolatria para esse povo. E ela também trará escravidão para esse povo. Então, nesse comentário aqui, você não vê apenas um contexto histórico. Você realmente vê algo doutrinário sendo dito ali. Não é algo meramente neutro. E agora eu vou trazer para vocês outra passagem sobre o magistrado civil que é ainda mais enfática, que é ainda mais clara sobre a posição dos puritanos. A gente vai ver também o comentário da Bíblia de Genebra brasileira. A gente vai ler aqui o livro de 2 Crônicas, tá? O capítulo 14, versículo 5. O contexto aqui é do rei Asa. Ele faz aquilo que é bom aos olhos do Senhor,
tá? E ele acaba com a idolatria, ele acaba com várias outras coisas que estavam acontecendo naquele reino, e ele é bendito por causa disso, certo? Então vamos pegar aqui a versão da ACF, eu nem vou ler a da ARA, porque eu acho que vocês já entenderam o meu ponto. Também tirou de todas as suas cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E aqui vamos ler na Bíblia de Genebra em português o que isso significa. Você vai ver que o versículo 5 nem está aqui. Tem sobre o versículo 3, né, quando ele fala que ele tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as imagens e cortou os bosques, etc. No versículo 3 tem um comentário aqui na versão brasileira. Asa também retirou os lugares altos pagãos, mas indica que posteriormente ele não deu continuidade a esse trabalho inicial. Uma explicação semelhante se aplica às descrições da remoção dos lugares altos por Josafá. Aí fala assim, poste ídolos, ou seja, os símbolos da deusa Azerá. Você vê aqui que é algo descritivo, explicativo, certo? Novamente, algo tentando ser bem neutro, né? Olha, ele fez isso uma vez, mas não sabemos se ele fez depois, porque Josafá também fez a mesma coisa que ele fez, então é bem ambíguo, sabe, gente? Sei lá, não tem muito aqui que você possa tirar desse comentário. Não é algo muito edificante. Aí você vai na Bíblia de Genebra original e você vai ler sobre isso. Vamos pegar aqui do versículo 5. Novamente, um comentário bem pequenininho, mas que diz muita coisa. Ó, ele mostra que o descanso e a tranquilidade dos reinos residem na abolição da idolatria e no avanço da religião verdadeira. Aqui você vê uma frase claramente teológica, nada de ambiguidade, nada de neutralidade. Eles falam muito bem de que quando é que um reino tem descanso e tranquilidade? Quando existe a abolição da idolatria e também no avanço da verdadeira religião. Uma coisa que bate muito bem com o pensamento da Assembleia de Westminster no capítulo 23 sobre o magistrado civil, que também foi mudado, foi alterado, tá, posteriormente. Fiz um vídeo também sobre isso. Novamente, vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês verem. Que os puritanos acreditavam, que os presbiterianos escoceses acreditavam que isso aqui é verdade, tá? Que no magistrado civil, que no reinado, deveria existir a abolição de idolatria. Não deveria existir a liberdade total da religião, que isso deve ser impedido e que, na verdade, deveria existir um avanço da religião verdadeira. Então, isso aqui demonstra para vocês que, em primeiro lugar, os comentários aqui não batem nada com o original e até demonstram uma visão contrária ao original, tá? Porque, na verdade, não demonstram visão nenhuma sobre o que isso realmente significa, apenas dá um contexto histórico ali. Então isso aqui, quando você lê, não realmente ajuda você a se aprofundar no texto bíblico. Agora, já isso aqui que a gente tem na tela é muito mais profundo. Por mais que ele seja breve, ainda assim ajuda a gente a entender, pelo menos se você não concordar, mas você entende o pensamento puritano aqui, tá? Deixa bem claro isso. Agora vamos para uma outra parte aqui, tá? A gente vai falar aqui sobre o culto, mais especificamente um tópico também bem polêmico, que é sobre a cobertura feminina. 1 Coríntios 11, tá? O texto que parece que causa também uma grande ambiguidade na Bíblia brasileira, porém que é claro para a Bíblia original de Genebra. Bem, eu vou ler aqui rapidamente o versículo 3 para vocês. Muitas pessoas conhecem esse texto aqui, então eu só vou ler o terceiro versículo e vou dar para vocês o comentário tanto da brasileira como da original. Ok, vamos lá. Terceiro versículo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aí vamos ver o que a Bíblia de Genebra em português vai dizer sobre isso.
Diz aqui no comentário: o significado dessa metáfora tem gerado debates acalorados entre os estudiosos. Será que Paulo está falando de liderança, autoridade ou de fonte e origem? A evidência a partir da literatura grega é um tanto ambígua e o contexto da situação em Corinto não resolve o problema. Cara, que ridículo isso aqui. No entanto, é provável que essas duas ideias não devam ser consideradas mutuamente excludentes. Algumas vezes, quando Paulo fala de Cristo como cabeça, percebe-se a ideia de origem. Noutras, ele fala em termos de submissão e ou autoridade. A ideia da submissão como honra e respeito se encaixa melhor nesse contexto, embora a questão da autoridade também possa estar em vista. Gente, isso aqui é ambíguo demais, é confuso demais. Isso aqui, sinceramente, não faz muito sentido, né? Primeiro ele fala de uma questão de ambiguidade, novamente, trazendo essa coisa ambígua, neutra, que a gente pode ir para todos os lados e está tudo bem, né? E segundo, que isso aqui não te ajuda a entender o texto, não te ajuda, né? E também falando sobre a questão de isso ter gerado vários debates acalorados entre os estudiosos e tal. Você realmente acha, com todo respeito, que isso aqui é um comentário de um puritano? Que existiam grandes debates por causa da autoridade, da submissão antigamente, quando a gente fala de puritanos, de covenanters, dos reformadores? Fica aí uma questão para você pensar, né? Mas a gente sabe claramente isso aqui não é o comentário original. Vamos ao comentário original, que 1 Coríntios, versículo 3. Tem aqui o comentário, essa aqui também é uma parte, tá? Do comentário que ele separa aqui, mas esse é o comentário maior. Vamos aqui, ó. Ele estabelece Deus em Cristo, nosso mediador, como o fim e a marca não apenas da doutrina, mas também da beleza eclesiástica. Em seguida, aplicando a questão proposta referente à vestimenta elegante tanto de homens quanto de mulheres em assembleias públicas, declara que a mulher está em um grau abaixo do homem pela ordenança de Deus, e que o homem está tão sujeito a Cristo que a glória de Deus deve aparecer nele pela preeminência do sexo. Olha só isso, completamente diferente, tá? Indicando aqui realmente a questão da autoridade como base do uso do véu, né? Como base do uso das vestimentas, tá? Que ele está aplicando aqui. Agora vamos ver aqui rapidinho sobre os dons espirituais, tá? Também que é algo diferente, né? Interpretações diferentes. Também que é algo bem controverso e também é algo onde temos interpretações diferentes. Bem, vocês provavelmente já conhecem o texto, eu não preciso estar aqui falando, eu estou deixando aí na tela para quem quiser ler daqui, mas basicamente a Bíblia de Genebra em português vai dar alguns comentários a respeito disso aqui. Vamos ver, por exemplo, o que a versão brasileira fala sobre o versículo 4 de 1 Coríntios 12. Fala aqui o seguinte, quando fala assim, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Fala assim, os coríntios exageravam a importância do dom de línguas, de modo que Paulo lembrou-os de que a variedade de dons distribuídos à igreja procede do mesmo Espírito. As expressões o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus revelam a importância da doutrina da Trindade e apoiam a preocupação de Paulo quanto à unidade em meio à diversidade. Então vamos ver aqui agora o original. Vou copiar aqui, ó, como vocês podem ver. Eu vou botar aqui. Em segundo lugar, ele estabelece outro fundamento, a saber que esses dons são diferentes, assim como as funções também são diferentes e seus ofícios também, mas que um mesmo Espírito, Senhor e Deus é doador de todos esses dons, e isso para um único fim, isto é, para o benefício de todos. Você vê que é uma posição um pouco diferente. Vamos olhar outros comentários sobre essa passagem, quando a gente vê que
O versículo 7 é um comentário bem sucinto também. Fala assim: o Espírito Santo se abre e se mostra livremente na doação desses dons. E já na versão brasileira, a gente lê um comentário assim, ó: o cristão pode interpretar de modo totalmente errado o propósito dos dons espirituais, chamados aqui de manifestação do Espírito, caso passe a utilizá-los visando a objetivos egoístas. Os dons são variados porque as necessidades da comunidade cristã também são variadas. Outro exemplo aqui que vemos é em 1 Coríntios 12:10, quando fala sobre a questão da profecia, certo? Aqui o comentário é bem sucinto, né? Que fala apenas sobre as coisas que acontecerão, né? Que estão por vir, ó, que você vê isso claramente. Mas já na Bíblia de Genebra em português, traz um monte de explicação para você, tá? Novamente, criando aí um debate onde naquela época não existia, né? Falando que, ó, quando fala sobre profecia nesse versículo, é difícil definir com clareza esse dom, né? Pode se referir à pregação e revelação do conteúdo das Escrituras, profecia inspirada, como as dos profetas do Antigo Testamento, exortação espontânea ou divulgando de informações específicas sobre o presente ou futuro. Ou seja, eles admitem aqui que pode ser isso, mas eles não afirmam de fato o que é. Começam a falar de um monte de coisa, mas não afirma exatamente o que é. E já que você não vê esse tipo de ambiguidade, né? Você não vê esse tipo de confusão. Então, meus irmãos, isso que eu mostrei aqui para vocês foram só alguns exemplos. Vocês podem ter acesso a esse site, traduzir por vocês mesmos o conteúdo do original para comparar com o conteúdo que você tem na Bíblia de Genebra em português e tirar as suas conclusões. Tá? Mas de qualquer forma, nós sabemos que os comentários foram diferentes. Não foram os mesmos comentários, não foram nem as mesmas pessoas. E com isso, se você quer saber mais sobre mudanças que aconteceram no passado, eu também tenho vídeos que falam sobre a mudança que aconteceu nos documentos que foram aprovados pela Assembleia de Westminster e que foram rejeitados pela modernidade, e outros documentos que foram aceitados, porém alterados. O conteúdo deles foi alterado, que eu vou deixar aqui para vocês verem depois desse vídeo.